Que a graça e o amor de Deus encontrem guarida no seu coração. Estamos começando mais um programa Personalidades. Com uma plataforma de comunicação do jornal OES News, o programa Personalidades vem apresentar para você ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site oesnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. Estamos de volta trazendo para você uma personalidade capixaba muito interessante, uma pessoa que trabalha por você, pela sociedade, delegada Gracimere. Bem-vinda ao programa Personalidades. Muito obrigada, Jairo. Eu quero aproveitar e cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, né, seus internautas, espectadores, e agradecer o convite por estar aqui hoje. Que coisa linda, né? A gente recebeu uma pessoa da segurança pública, uma pessoa que tem trabalhado com uma história de vida pela sociedade capixaba, principalmente na Serra. Eu queria que você trouxesse para nós, assim, para o nosso internauta, para o nosso telespectador, história de vida, sua história de vida, quem é você? Eu sei que você é casada, tem marido, tem filho, mas a gente queria conhecer você um pouco mais de perto. Opa, vamos lá. Assim, eu tenho 49 anos de vida e com 49 anos a gente tem muita história. Sim. Né? Mas eu acho que tem uma que a gente pode contar que narra bem essa trajetória para a gente chegar até aqui. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, criança, né? Aos 9 anos eu trabalhava numa serralheria e aos 15 anos eu tive a minha carteira assinada. Naquela época podia, né, os jovens começarem a trabalhar a partir dos 15 anos. Quando eu fui estagiar numa companhia aqui no estado, eu falei pro meu chefe, né, que o meu maior sonho era fazer uma faculdade. E ele me disse que faculdade não era para pessoas da minha classe social. É mesmo? Desse jeito? Na lata? Na lata, exatamente assim, pastor Jairo. E assim, eu fiquei muito entristecida, né, de certa forma. Talvez a gente pudesse imaginar que ele tivesse razão. Nós tínhamos 2 faculdades particulares aqui na Grande Vitória e a universidade que é pública. E a mim só cabia mesmo a universidade pública. E nesse período que eu fiquei muito triste, não desanimei, né? Estudei muito, não tinha cota, não tinha financiamento e passei para o curso de Direito. Então eu fiz a minha graduação na Universidade Federal. Fiz 2 pós-graduações na Universidade Federal, fiz o mestrado, doutorado e ainda estou fazendo mais especializações. Então ainda bem que eu não acreditei, né, naquele chefe que me disse que uma faculdade não era para pessoa da minha classe social. Deixa eu te interromper. Você que está nos assistindo, talvez você esteja dizendo assim, poxa, hoje a gente tem algumas facilidades, mas talvez não seja para a minha classe social. Não é bem assim, não. Você está vendo aqui uma vencedora do município da Serra que não se deixou abater e venceu.
E eu tenho certeza que tem mais coisa para contar. Eu te interrompi, continua a sua história. A educação realmente transformou a minha vida, né? Nós vimos muitos jovens, amigos nossos morrerem. Quando eu cheguei à Serra, o município de Serra tinha 20 mil habitantes, eu cheguei em 76, né? Hoje são 517 mil habitantes. Muita gente. Muita gente, então cresceu bastante o nosso município. E aí, enfim, eu desenvolvi a minha vida acadêmica, passei no concurso da Polícia Civil, inicialmente como perito papiloscópico, depois como delegada de polícia, né? Tive uma carreira dentro da Polícia Civil de muitos desafios. Trabalhei no município de Serra, na Delegacia da Mulher, né? Trabalhei em uma outra Delegacia da Mulher também muito desafiadora, no município de Colatina, que foi onde eu nasci, né? E trabalhei durante 5 anos na Divisão de Homicídios. E, assim, nesses 5 anos que eu trabalhei na Divisão de Homicídios, eu liberei todos os corpos vítimas de homicídios do meu município. Maioria jovens, né, vinda de periferia, né, pobres. Né. Tinha uma história de vida que poderia ter sido a minha se a educação não tivesse transformado a minha vida. O grande problema que a gente encontra é que algumas pessoas não são e não tiveram a visão que você teve. De dizer, não, isso não é bem assim. Eu posso mudar essa visão do meu chefe que diz para mim que não é para mim, mas eu posso mudar. Muita gente, eu fui pastor na Serra, e fui pastor em Barcelona, então muitas pessoas às vezes a gente encontra pelo caminho da vida que dizem assim, mas não é para mim, não dá para mim, eu preciso trabalhar, mas o sacrifício que ele tem que fazer é quem precisa, não é o outro lado. Às vezes a gente encontra uma facilidade ou outra, mas a nossa população, o nosso mundo de hoje, precisamos entender que há uma necessidade de investimento próprio. Eu preciso investir em mim. E foi isso que você fez, investir em você. Claro, foram muitas renúncias, né? Enquanto meus amigos estavam se divertindo, não que eu, na minha juventude, não tenha deixado de me divertir, eu também me diverti. Também encontrei outros amigos. Mas eu investi muito do meu tempo mesmo nos estudos, né? E incessantemente, porque era realmente um desafio passar na universidade pública. Eu vinha de escola pública, as nossas escolas públicas tinham indicadores melhores de educação, mas sempre foi muito desafiador concorrer com quem estudava em escola particular. Não tem dúvida. Não tenho dúvida disso, né? Mas aí construí a minha carreira na Polícia Civil, né? Fui superintendente de Polícia Técnico-Científica em 2013 e 2014, e em 2015 eu recebi o convite para assumir a chefia da Polícia Civil. Fiquei nos anos de 15 e 16 na Polícia Civil. O ano de 2015 foi um ano muito desafiador em relação à violência contra a mulher. Nós chegamos com casos muito chocantes no Espírito Santo, né? Nós tivemos um policial militar que matou uma jovem com quem namorava há 19 anos. Tivemos um jovem também de 18 anos que ficou conhecido, o caso que ele matou a namorada e ainda comeu churrasquinho. Eu lembro disso. Né? Do lado Coisas do corpo, terríveis. Né? Em Colatina e também aqui em Flechal nós tivemos companheiros que invadiram os ônibus, né, coletivos, e mataram as suas esposas dentro do coletivo, assustando também a população, além do crime em si, que já é muito, né, assustador. E nessa época nós nos reunimos, eu chamei a minha equipe para que a gente criasse um programa que pudesse interferir nesse comportamento do homem, porque ainda que a mulher conseguisse se separar deste homem agressor, ele ia se casar de novo com outra mulher e fazer outra vítima, né? Então aí chamamos os psicólogos da Polícia Civil, os assistentes sociais, e conversamos o que a gente poderia fazer para poder mudar essa realidade que a gente estava vivendo. E aí nós criamos o programa Homem que é Homem, né, que é um grupo reflexivo, onde os psicólogos, assistentes sociais e também as delegadas da mulher trabalham uma consciência dessa atitude criminosa, que muitas vezes o homem não percebe que é criminoso, ele não percebe que essa atitude dele não condiz com o que a sociedade espera, né? E que ele entenda que é possível responder, resolver conflitos que não seja de forma violenta. O programa se expandiu, hoje está em todo o estado, nós tivemos inclusive o jornal The Guardian de Londres vindo aqui conhecer o projeto, né? Mas eu sei também que você tem uma passagem por Londres, daqui a pouco você conta essa história.
Tá certo. Mas e aí, em 2016, no final de 2016, nós estávamos enfrentando alguns problemas com as comunidades que estavam reclamando que a polícia entrava de forma violenta, que eles tinham perdido o diálogo. E eu fui convidada para assumir a Subsecretaria de Integração Institucional da Segurança, que é exatamente a subsecretaria responsável por fazer essa interlocução com a sociedade, com as instituições. E lá a gente criou o programa, o projeto Capacitar para Transformar, que visou, né, e a gente fez 2 laboratórios, um no município de Serra e outro no município de Vila Velha, para integrar, melhorar o diálogo entre as polícias. E aí a gente fez um trabalho mais ampliado, por exemplo, no caso da Serra, que tem Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, nós chamamos todos esses atores para dialogar e criar projetos para as comunidades. E as comunidades que estavam afastadas, desencantadas, começaram a se mobilizar e recriar os conselhos de segurança que também a gente tinha perdido aí. Então foi um processo muito bacana. Em 2018, eu assumo a Subsecretaria de Direitos Humanos, né? Na verdade, o nome era Subsecretaria de Direitos Humanos, mas a gente dialogou que isso precisava ser ampliado e ela foi transformada em Subsecretaria de Inclusão Social, de Cidadania e Inclusão Social, e coordenamos o programa estruturante do governo, que foi a Ocupação Social, que era levar oportunidades para jovens, né, que viviam em locais de vulnerabilidade social, e o objetivo era levar oportunidades de cultura, de esporte, de lazer, de empreendedorismo, capacitação voltada para o mercado de trabalho, né, além de diminuir a evasão escolar e aumentar o nível escolar, porque eles estavam em desnível, né, de série. E finalizei no governo dessa forma. Eu quero chamar em questão agora esse prêmio que você ganhou, porque prêmio é dinheiro, né? Mas você ganhou um prêmio meio esquisito, um prêmio assim que eu posso dizer assim, de capacitação. Não é um prêmio, mas é um prêmio realmente que é prêmio de verdade. Eu queria que você nos contasse como é que foi essa seleção, como é que foi tudo isso, quais foram as áreas, e você, eu sei que foi selecionada. Conta pra gente sobre isso. No final de 2018, né, pouco antes, meados de 2018, o Instituto República, que é sediado no Rio de Janeiro, com outros parceiros, como a Fundação Lehman, né, da Educação, a Agenda Brasil do Futuro, o próprio Jornal The Guardian e outros apoiadores do Instituto Manise, criaram essa premiação voltada para premiar a trajetória do servidor público. Não era uma premiação de projeto, era uma premiação de trajetória. E aí foi aberto para o Brasil inteiro, foram aproximadamente 500 inscritos, né? Todos nós contávamos um processo de seleção muito longo, porque você tem que contar todas as suas histórias, o que você contribuiu para a sociedade, o que você ajudou a outros colegas de trabalho também a se desenvolverem, né? E é bom que a gente revisita a nossa história, né, dentro do serviço público. E foram 12 selecionados, né, 3 da área de educação, mais 3 da de segurança, de meio ambiente e de gestão. E aí eu tive a grata surpresa, né, de ser uma das selecionadas, e a premiação foi fazer uma formação, um intensivo, né, de formação na excelência de serviços públicos em Londres. Então nós fomos para Londres estudar excelência em serviços públicos, né? Foi fabuloso, a gente percebeu assim, muito rico, né? Tudo foi muito rico. Eu visitei uma penitenciária lá, uma penitenciária inclusive que custodiava agressores sexuais, de violências sexuais, né? Eles têm modelos muito diferentes dos nossos, mas uma das coisas assim que mais me impactou é a participação social na política pública, né? Interessante. A comunidade participa, tanto estabelecendo as prioridades, fazendo o monitoramento do desenvolvimento. Eles não interferem na questão técnica, eles estabelecem a prioridade, fazem o monitoramento da política pública e fiscalizam o emprego público, o emprego do dinheiro público nessa política pública. E eu achei isso fabuloso, não apenas do ponto de vista da sociedade participar, desejar participar e participar efetivamente, mas também do poder público deixar a sociedade participar, né? Porque a gente tem dois
dois pontos. Duas vertentes aí, Isso, muito o estímulo importantes. da sociedade e o poder público deixando a sociedade participar. E eu voltei muito encantada com esse processo, achando já que eu já podia trazer e contribuir com essa experiência aqui na nossa cidade, no nosso estado. Eu fico assim, lisonjeado de ter você aqui, primeira coisa. Segundo, a gente fica impressionado de ver como as mulheres nos últimos tempos têm se capacitado na segurança. Quando fala homem na segurança é normal, né? Homem na segurança é normal, homem polícia, homem. Eu fiquei querendo marcar uma entrevista com a doutora Caroline, que você deve conhecer, Claro. delegada de Vila Velha, da Sim. Delegacia da Mulher. Eu acho que ela teve neném já, né? Teve. É menino ou menina? Não, aí eu não sei. Eu acho que era menina. Na realidade, nós tentamos marcar uma entrevista no ano passado. Não foi possível, o pai dela estava internado. Depois nós tentamos marcar novamente. Teve algumas coisas que aconteceram, a agenda dela estava muito ocupada. E a gente não conseguiu. Depois ela estava grávida já para ter neném, a gente vai esperar para trazê-la aqui em outro momento. Mas me impressiona muito essa mulherada que entrou assim na polícia para fazer algo diferente. E a gente vê que a capacitação de vocês, ela por ser principalmente mulher, a gente fica olhando assim, poxa, a dedicação, a vontade de se especializar, a vontade de trazer coisas novas, isso é muito interessante. Porque a gente sabe que a política pública hoje, a gestão pública, elas estão meio uma dentro da outra, mas muitas vezes se diferem em alguns momentos, não se convergem ao mesmo ponto. Mas trazendo essas mulheres como você para dentro da gestão de segurança, a gente tem visto muita coisa boa acontecendo, muita responsabilidade pelo fato de ser mulher, né? Então, a gente conhece melhor o problema da mulher, sabe a dor da mulher, entende a mulher, e eu sei que lá na Serra você não tem feito diferente. Você tem trabalhado dessa forma. E por ser cidadã da Serra, né, moradora da Serra, eleitora da Serra, você agora vem com essa visão política. Conta para nós aí o que aconteceu, como é que você entrou nessa situação. Eu acredito que tem uma história aí. Eu fui assediada para entrar na vida política partidária em 2018, não estava no meu radar, eu nunca tinha pensado nesse propósito, né? E em 2018, quando eu volto da Inglaterra, né, vendo tudo aquilo, né, que eu vi, achei que eu poderia contribuir, né, para a minha cidade. Eu trabalhei toda a gestão pública em nível estadual, então nós fizemos política pública para o estado inteiro. Eu moro muito tempo na Serra, e a Serra a gente vivencia aí, durante 24 anos a gente tem alternância de duas gestões, né, de duas personalidades lá. E isso, em alguns momentos, trouxeram lá seus benefícios, mas naturalmente o desgaste próprio de administrações longas impede, né? A gente verifica que falta trazer inovação, assim, né? Falta trazer essas inovações. Quando chega em 2019, eu sou convidada novamente, né? Sou assediada novamente para entrar no processo político agora, já na gestão de cidades. E também não estava no meu radar, embora eu estivesse lá inebriada com tudo que Londres me mostrou que era possível fazer em política pública. Eu sei que você está aí, nessa luta aí, engajando na política. A gente queria ouvir melhor isso, queria que você esclarecesse de uma forma assim, mais espontânea para o morador da Serra. Porque o morador da Serra, você conhece, ele é meio certinho, quer ouvir, quer pensar. E como eu conheço o morador da Serra, eu sei que muita gente vem de outros estados para a Serra e constitui família, então crescendo e traz a família de lá para cá, nisso cresce, mas eles são pessoas que pensam muito em política. Você sabe que eles têm um conservadorismo, como você acabou de dizer, de gestões passadas. Mas aquilo que é nobre sempre deve ser colocado no seu lugar nobre. E você está trazendo uma nobreza diferente com esse pensamento seu de ser uma pessoa pública política agora. Conta para nós. A Serra começou a ficar desgastada com gestões tão longas, né? Sim. O morador começou a ficar incomodado com isso, o serrano começou a se incomodar com isso.
E aí eu fui procurada e me perguntaram se eu não gostaria de estar disputando as eleições aí agora, né, no ano de 2020. Eu penso que lidar com política é de muita responsabilidade, né? Não pode ser uma aventura, porque você lida com a vida das pessoas. E nós temos que ter muito cuidado e muito respeito com as pessoas. E aí eu falei para uma dessas pessoas que me convidou que eu ia primeiro estudar, entender o que era essa história de política partidária, né? E fazer um estudo de gestão de cidades. E aí eu me matriculei em 2 processos seletivos. Foi o Renova BR Cidades. Foram 31 mil inscritos e 1.440 selecionados na primeira fase. Cumpri a primeira fase e depois foram 500 selecionados na segunda fase. E nós terminamos agora a segunda fase. E paralelamente a isso, eu também me inscrevi no processo seletivo do MLG, que é uma especialização em liderança e gestão pública, promovida pelo Centro de Liderança Pública, que fica sediado em São Paulo. Existem módulos nacionais que são cumpridos em São Paulo e módulos internacionais. Alguns foram cumpridos em Harvard e outros em Oxford. E a gente estaria agora, por exemplo, eu deveria estar em Oxford se não fosse a pandemia, né, fazendo essa especialização em gestão pública. Lá no CLP, nós temos contato com pessoas do Brasil inteiro em várias áreas. Nós temos 4 prefeitos na nossa sala, nós temos secretário de educação, secretário de finanças, de promoção de cidadania. Então nós temos várias pessoas do Brasil inteiro pensando em gestão pública e levando pautas para serem modificadas, pautas positivas, né? Bom, e aí a gente descobre que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e se questiona por que essas coisas boas não chegam até o nosso município, né? E aí, já amadurecida, entendendo como funciona, né, como começa a funcionar a política partidária e também a gestão de cidades, porque toda a minha experiência em gestão pública era gestão de Estado e as cidades funcionam com lógicas diferentes, eu fortaleço, então, a ideia de colocar o meu nome à disposição para pré-candidatura no município de Serra, né? Inicialmente, me filio ao Partido Verde, cumpro aí 3 meses no Partido Verde, tentando entender como é que é essa questão partidária e não me sinto segura para continuar no processo, porque não basta, no Brasil não basta você querer colocar o seu nome à disposição, né? Tem várias composições partidárias que são feitas e aí eu não me senti segura no PV e decidi sair do Partido Verde em janeiro, início de janeiro. E decido, converso com algumas pessoas, a gente já tinha começado uma caminhada, para verificar se era interessante, se o meu nome era um nome que a cidade, por exemplo, poderia querer, né? E com essa sinalização positiva foi o processo de procurar um partido que a gente tivesse segurança de que ia registrar a candidatura e que também tivesse convergência de ideias, né? Uma serra inovadora, uma serra que pudesse se desenvolver. Hoje a gente tem o 5º maior PIB do estado, né? Mas nós temos 11% da nossa população no Bolsa Família, 65 mil inscritos no CadÚnico, né? 27% apenas de pessoas ocupadas, segundo dados do IBGE. Então, a segunda maior arrecadação do estado, só que isso não está se revertendo em benefício para a população. Isso me chama muita atenção, porque vê a sua preocupação com a serra, principalmente com os dados que você me colocou aqui, porque os dados que você colocou de 11% de pessoas inscritas no CadÚnico, de pessoas beneficiárias do Bolsa Família. O CadÚnico é muito maior, né? Porque são outros benefícios que não só o Bolsa Família. Pois isso me preocupa também, porque nós vamos sair de uma pandemia, porque pessoas estão pensando assim, a pandemia vai acabar, mas tem consequência. E eu estou começando a entender que você se preparou e está pensando no pós-pandemia. Sim. Então é isso que nós temos que começar a entender, que não vai parar por aqui. Nós precisamos começar a nos preparar para o pós-pandemia, que não vai ser fácil. Os nossos indicadores já eram ruins, né? Os nossos indicadores sociais já eram ruins antes da pandemia.
Assim, esses dados que a gente coloca aqui foram dados que foram levantados antes da pandemia. Naturalmente, isso piora muito, né? E aí, se nós não tivermos uma gestão que pense no desenvolvimento da cidade, e quando a gente fala nesses indicadores sociais ruins, a gente fala de um município que é o município mais violento do estado do Espírito Santo, um dos mais violentos do Brasil. É conhecido, inclusive, nacionalmente por ser um dos municípios mais violentos do Brasil. Como a gente tem um PIB tão alto e como a gente tem um indicador de ocupação tão baixo? O que está acontecendo? Os nossos jovens que estão morrendo, o que está acontecendo? Olha, os nossos indicadores municipais também de educação, e aí eu falo só dos municipais, né, que a gente está falando do município, eles também não são bons. E tem lugar que dá certo. Nós temos Sobral, no Ceará, que tem indicadores de educação no Fundamental 1 e 2 muito bons, né? 94%. Por que a gente não consegue chegar? Né? Se a gente for pensar, porque lá tem 200 mil habitantes e a Serra tem 500 mil, mas se eu pegar Teresina, os indicadores também estão melhores, lá tem 800 mil habitantes. Então, está precisando melhorar uma gestão, tá? Nós estamos com problema de gestão. Nós temos, assim, muitos desafios na Serra, muitos desafios. Então, dos que a gente já falou aqui, nós temos um indicativo de violência alto, nós temos um indicativo de ocupação baixo, né? E essas coisas não estão dissociadas. Como eu tenho uma economia boa na Serra e eu não tenho empregabilidade, esses jovens, nossos trabalhadores, não estão sendo aproveitados por esse nosso setor produtivo. A nossa mão de obra vem de fora. Então, se a gente não alinha essa juventude, esses trabalhadores, para a vocação econômica do município, o município vai continuar importando mão de obra. E essa mão de obra não deixa a sua riqueza na cidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, assim, nós pós-pandemia, é inevitável em qualquer lugar, e a Serra não está fora desse contexto, nós teremos uma piora na economia, tem empréstimo, tem operação de créditos, inclusive que foram feitas altíssimas, que precisaram ser pagas, né? É preciso revisitar essa máquina pública, verificar exatamente que secretaria precisa sobreviver, se a máquina está inchada, o que é que a gente pode transferir para a iniciativa privada, que não é tipicamente de gestão pública, né? Em que ela pode ser uma reguladora, uma fiscalizadora, né? Os próprios empreendedores têm lamentado bastante, aliás, eles têm um sonho que eu acho que é um sonho muito pequeno. Vai conversar com os empresários, ele diz, se o município não atrapalhar, já está bom. Isso é um anseio muito pequeno. O município tem que ser promotor de desenvolvimento e não levar a população de que basta que não atrapalhe. Não é um obstáculo, né? O município não pode ser um obstáculo. Pois é, então, mas ele não só não pode ser um obstáculo, ele tem que ser promotor de desenvolvimento. Então é preciso melhorar esses indicadores. Se eu pegar um jovem, né, a gente tem 11% de aproveitamento no último ano do ensino fundamental, 11%. Muito baixo. Muito baixo. O que a gente faz com esses outros jovens? Eles vão continuar matando, morrendo, roubando. Se a gente não alinhar, porque ele não vai ser aproveitado pelo mercado, não tem jeito. É muito difícil hoje você ouvir esses dados e pensar que nós vamos viver um momento de paz, tranquilidade no futuro, pós-pandemia. Eu sei que você tem se especializado bastante na área da segurança pública, da gestão. Eu sei que vão ser desafios, mas o que você acha que vai ser o maior desafio na Serra? Nós temos dois grandes desafios. Se eu tenho uma população desempregada e precisando de assistência, se eu não der a imediata assistência, mas também não criar uma trilha que tire esta população do puro assistencialismo para a dignidade, para a autonomia econômica, nada muda. Então esse é o grande desafio. E para que isso aconteça, nós precisamos melhorar esses indicadores da educação básica, Fundamental 1 e 2, e criar capacitação para esse público, para esse trabalhador, para esse jovem, que possa ser aproveitado na economia local. Por exemplo, agora nós temos lá a expectativa que seja criado um polo de inovação. Criando o polo de inovação, eu tenho capacidade, os moradores que estão na Serra poderão ser aproveitados nesse polo de inovação? Se nós não trabalharmos a inovação
dentro da educação, eles não serão aproveitados. Então o desafio é nós pegarmos esses jovens e esses trabalhadores, alguns deles nem tão jovens, mas alinhar, capacitar e qualificar para que eles possam ser absorvidos por esse mercado de trabalho. Pois é, você citou uma coisa agora que eu ia te interromper para falar. Você está falando do jovem, da Fundamental 1 e 2, mas e aquelas pessoas de mais idade, os seus 45, 50, 60 anos, que precisam trabalhar, que hoje já não tem mais aquela mesma capacidade do jovem? Essa faixa etária também precisa se realinhar dentro deste novo modelo. Então, o que as pessoas estão aí dialogando sobre a pandemia? A pandemia mostra ou evidencia ou acelera profissões que deixarão de existir e outras novas que estão surgindo. E quais as competências que essas novas profissões vão exigir? E esse público, né, essa população que não é tão jovem, ela precisa ser alinhada dentro desse novo processo, né? Estimulada nesse novo processo, porque tem isso também, elas se sentem abandonadas. Sim. Elas não entraram neste novo modelo que já vem se desenvolvendo e ninguém também olha para essa população, então elas ficam perdidas mesmo. Então é preciso ter, né, e esse é um dos objetivos, um plano de qualificação para essas pessoas que possam ser aproveitadas nesse novo modelo. Agora, um outro desafio é a segurança. A segurança é o desafio básico do município de Serra, né? Mas a gente não pode dissociar a segurança desse outro processo de desenvolvimento social e econômico que a gente tem, né? E aí o que nós temos na Serra? Nós temos uma guarda muito nova, muito pequena, né? Chegou desarmada, sem qualificação, sem formação. E é um outro problema das guardas municipais, elas não têm academias próprias, elas precisam de ter academias próprias, porque quando elas não têm academias próprias, elas dependem de uma capacidade da Polícia Civil ou da Polícia Federal de dar formação. E parece que Vila Velha fez um convênio com a Secretaria de Justiça do Estado e tem capacitado a sua guarda lá, é isso? E é verdade isso? Então, o que acontece com a formação da Guarda Municipal? Ela não pode ser formada pela estrutura militar, a legislação veda, então ela pode ser formada pela estrutura civil, policial. Então, ela deve ter feito, eu sei que ela fez com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Justiça. Eu não sei que tipo de convênio que ela fez. Não pode ser para... Não, eu não tenho certeza. Eu estou te perguntando porque você é da área. E uma das coisas que a gente fica assim, pensando, que hoje a guarda de Vila Velha está sendo... O prefeito Maximiliano investiu muito nisso aí, na guarda, para capacitar essa guarda. E você vê que a guarda hoje é modelo no estado. E fora do estado também, que eu tenho visto algumas coisas. Agora, a Serra também, ela pode também ter o mesmo caminho da guarda de Vila Velha? Pode, mas é preciso ter, isso tem que estar na prioridade do município, é isso? Então assim, a guarda municipal de Vila Velha, ela vem com história, ela vem com formação, né? A Polícia Civil teve que formar, porque foi a estrutura que formou, assim como a guarda de Serra também foi a Polícia Civil que formou, mas ela entrou sem formação. Eu sei porque nós fizemos um exercício muito grande. Nem sempre a Polícia Civil tem condições de dar formação para as guardas, porque ela tem que também dar conta da sua formação interna. Então nós precisamos de ter uma estrutura bem formada e é possível fazer uma escola de formação específica lá na Serra. E alinhar também metodologia, né? É uma guarda pequena que foi subdividida em vários módulos, né? Por exemplo, fiscalização ambiental. Claro que é importante fiscalização ambiental, mas nós temos outras pessoas que podem fazer fiscalização ambiental, né? Hoje a população da Serra está precisando da guarda mais próxima, fazendo o trabalho para que ela venha. Então é preciso fortalecer. Eles têm um problema lá de legislação que precisa ser resolvido, né? Tem a legislação, nossa legislação brasileira diz que os cargos técnicos, tem que priorizar os cargos técnicos, ou seja, os comissionados específicos da guarda têm que ser de carreira da guarda, então a gente ainda precisa alinhar isso, que também está ao arrepio da legislação. Tudo isso a gente precisa acertar. Tem condições de ser uma excelente guarda, agora isso precisa estar na prioridade. E aí eu não tenho dúvida de que a gente pode contribuir muito com isso. Maravilha. Me diz uma coisa, e a saúde da Serra? O que você pensa em termos de saúde? Porque pós-pandemia também nós vamos ter muita gente com problema de depressão, muita gente que
tentou suicídio por aí e que está sofrendo. O que você vê, o que você alcança nessa área da saúde? A saúde ela está com problema antes da pandemia. A pandemia só escancara os problemas que ela já tem, né? Por exemplo, se a gente for olhar hoje o morador da Serra para marcar uma consulta, ele vai 3, 4 horas da manhã para a fila, né? E ali ele não tem certeza de que ele vai marcar a consulta e fica sujeito às arrastões, a assaltos. E a gente fica imaginando como tecnologias tão baratas que permitam que o cidadão marque consulta por telefone, por aplicativo, por que isso ainda não foi implantado no município que tem a segunda maior arrecadação do estado? Isso é o básico do básico, mas isso assim, não é só isso, né? Isso é o básico, é tão simples que a gente não entende porque que não foi feito. Agora, a gente tem problemas de saúde mental, né? Hoje a gente percebe que tem uma atenção século, né? O nosso século começa a se voltar para a saúde mental, mas nós não temos muitos especialistas. Na Serra começou a surgir, por exemplo, terceiro setor voltado para a saúde mental. Esses dias eu conversei com a presidente do Instituto de Psicologia para Todos e eles verificando isso, que a psicologia é muito cara para chegar ao pobre, para a grande população. Então, a ideia era popularizar. Então, começaram a criar esse terceiro setor. Na Serra, nós temos em torno de 1.900 organizações sociais, então tem um valor importantíssimo para isso. E algumas especialidades que a gente não tem mesmo. Não adianta construir estruturas são importantes, mas se nós não tivermos pessoas, se nós não tivermos médicos, se a gente não tiver profissionais de saúde para atender, a gente vai ter um concreto vazio, né? Então, é preciso dar assistência. E na pandemia, se me falou especificamente da pandemia, o que se evidencia? A gente sabe que o grupo de risco, falaram dos idosos, mas o idoso que está no grupo de risco é o idoso que tem imunidade baixa. Sim. Né? E quem é que trata de uma forma preventiva da imunidade da população? É a saúde básica, né? Só que quando a pessoa chega na unidade de saúde agora, em tempo de pandemia, ela não consegue ser atendida. Então, o que a gente faz com os hipertensos, com os cardíacos? Elas não estão conseguindo serem atendidas na unidade básica de saúde, quando, na verdade, a unidade básica tinha que fortalecer, inclusive, o programa de estratégia de saúde da família, com as visitações nas casas. Claro que devidamente equipado, com cuidado, protocolo de atendimento, de visitação. E me parece que, de alguma forma, não apenas o município da Serra, mas muitos outros municípios estão batendo a cabeça, porque fica todo mundo esperando alguém decidir o que cabe a cada um na sua esfera decidir. Eu vou tirar o doutor agora e vou chegar no Gracimere. Gracimere, o que eu pude notar nesse bate-papo nosso é que você é uma pessoa que está muito comprometida com o morador da Serra. Muito comprometida, não só com a segurança, mas comprometida com a gestão, comprometida com uma visão de futuro. Nós estamos no momento que nós precisamos de gestores que precisam cuidar das pessoas. O ser humano tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que é exatamente isso que todos os moradores serranos, inclusive eu, que estou lá desde 76, precisamos ter atenção. Então, este momento de cuidado, a gente tem que olhar. Nós estamos no momento desafiador, já estávamos no momento desafiador. A pandemia simplesmente agravou essa situação. Então nós chegamos aí, estamos num período que a gente está perdendo os nossos entes queridos, né? A Covid chega mais perto, alguns são hospitalizados, outros não. Então neste momento a gente tem que olhar exatamente para isso. Todos nós temos que cuidar uns dos outros, né? E a ideia é que a gente venha exatamente para olhar para essa população que precisa ser cuidada e que esses nossos indicadores sejam mostrados para o Brasil de forma positiva. Então, o que eu desejo, assim, eu costumo dizer que eu tenho um sonho. Eu quero que a Serra seja conhecida não pelos seus altos índices de criminalidade, mas por uma inovadora gestão que leve bem-estar e prosperidade para o nosso serrano. Você conheceu aqui um pouco da Gracimere, não é a doutora. A doutora Gracimere esteve conosco aqui trazendo essa palavra, essa colocação de ideias, esse modelo de gestão, e eu fico assim lisonjeado, mais uma vez eu digo,
de ter você aqui no programa Personalidades. Porque para nós, uma personalidade não é alguém que tem dinheiro, mas é alguém que tenha feito alguma coisa no Estado, alguém que tenha proporcionado alguma coisa de interessante, de importância para o cidadão capixaba. E a gente fica assim, muito feliz de ter você aqui. Conte com o nosso programa, não só hoje, mas o nosso jornal OS News está aberto para você, dentro da polícia, fora da polícia, na política, aquilo que você precisar de estar colocando para a população capixaba, desenvolvendo com algum projeto, pode contar conosco, porque nós queremos ser parceiros de personalidades como você, que tem feito alguma coisa pelo Estado. Quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de ter nos dado de trazer você aqui ao nosso programa. Você quer falar mais alguma coisa? Quero lhe agradecer, pastor Jairo, por essa tarde maravilhosa que a gente passou aqui conversando, refletindo um pouquinho aí sobre os nossos desafios, né? Também me colocar à disposição para estar esclarecendo de repente qualquer outro assunto que a gente possa colaborar. E eu me sinto muito honrada por estar aqui contigo e poder falar também para os seus telespectadores, que a gente não é telespectadores, não são internautas, né? Exatamente. Mas minha gratidão por estar aqui. Muito obrigado. O programa Personalidades fica por aqui. Queremos convidar você para entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, também no nosso canal do YouTube. Ali você pode se inscrever, clicar no sininho para poder receber as nossas notificações. O nosso site, oesnews.com.br, à sua disposição. Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.